São Paulo acerta a venda de William Gomes ao Porto e tá dando o que falar. Vamos estar comentando aí sobre isso. Tem a chegada aí também antecipada já agora aí do Wendel. Tem informação também sobre o Alisson na seleção brasileira pra gente comentar e várias outras notícias do São Paulo. Certo, meu parceiro? Vamos embora aí para mais um vídeo e vamos começar aí o vídeo falando sobre o jogo de quarta-feira, que São Paulo vai jogar na quarta-feira contra a equipe da Portuguesa, né? E vamos começar falando sobre o time que vai entrar em campo. Na verdade, não é nem só o time que vai entrar em campo, é sobre o time que não vai entrar em campo, né? Tá a informação do Gabriel Sal. O São Paulo vai ter um time completamente alternativo na quarta-feira diante da Portuguesa. Hoje, os trabalhos na parte da manhã no CT da Barra Funda serão feitos apenas com jogadores com pouca minutagem, já projetando o próximo jogo. Sábado contra o Santos, voltam os titulares, tá? Então quarta-feira tem Portuguesa e São Paulo, tá? E no próximo semana tem Santos e São Paulo, segundo clássico. Isso aqui pra mim tá corretamente, tá? Tem que entrar com os 11 reservas contra a Portuguesa porque tem alguns pontos. Vamos lá. Depois do jogo contra a Portuguesa, é um clássico contra o Santos, um jogo difícil, né? E ainda tem a questão que o time titular que jogou ontem já havia jogado contra o Guarani, né? Na quinta-feira, quase todo mundo não, jogou todo mundo, Oscar, Luciano, Lucas, o time titular inteiro jogou contra o Guarani, teve só 2 dias de descanso pro jogo contra o Corinthians, jogou todo mundo de novo, né? E evidentemente tem que pôr o time todo reserva contra a Portuguesa na quarta-feira, né? Que o jogo é do Pacaembu, tá? Então ainda tem, né, a questão que é grama sintética, onde parece que toda vez que São Paulo vai jogar tem jogador machucado. Então tu vai pôr o Lucas e o Oscar para jogar no gramado sintético contra a Portuguesa? Evidentemente que não vale a pena, né? Os dois não tá nem no banco, né? Os dois vendo o jogo na casa deles lá, né? Fica treinando a semana inteira, se preparando, e no sábado contra o Santos, sábado o jogo? Sábado contra o Santos, volta aí. O time titular, acho corretamente isso aqui, né? Até porque, né, a gente tá falando de jogadores que, né, além dos 2 jogos que vem tendo, o jogo contra a Portuguesa é grama sintética, os caras têm mais de 30 anos, eles não vão jogar todos os jogos. Então acho que é mais do que acertada essa decisão aí, irmão. Põe reserva para jogar lá contra o time da Portuguesa. Quarta-feira a gente não deve ter ainda, né, pelo menos como opção, os jogadores da Copinha, né? O Hugo tá porque tá machucado, o Ferreira, né? O Rian Francisco, porque eles estão em um período de descanso ainda, só vão voltar depois. A gente não sabe qual o período exatamente de descanso, mas eles estão descansando aí, é uma mini férias, pelo menos para quem vai subir já agora, é uma mini férias aí, né, para depois eles se apresentarem ao time do São Paulo, tá? E rapaziada, com os 2 gols do Lucas Moura ontem, né, contra o time do Corinthians, o Lucas entrou aí no top 10 maiores artilheiros do São Paulo no século, rapaziada. Olha só que bacana, no século XXI. O primeiro é Luiz Fabiano, né, com 212 gols. Em segundo, o Rogério Ceni com 112 gols. Toda vez que eu vejo alguma estatística de gol e vejo o Rogério Ceni, é incrível isso, né, cara? O Rogério tem 112 gols, tá em segundo. Em terceiro tá o Luciano com 87 gols. Em quarto, o Caleri com 76 gols. Em quinto, o França com 69. Em sexto, o Dagoberto com 61 gols. Em sétimo, o Hernanes com 56. Oitavo, Borges, que jogava muito Borges, com 54 gols. E agora aparece o Lucas na 9ª colocação com 52 gols. E Kaká tá em 10º com 51, tá? Então o Lucas ontem entrou no top 10, né? Passou o Oscar aí e agora tá em 9º lugar. E olha, o Lucas tá em 9º com 52 gols, né? O Dagoberto, por exemplo, tem 61, né? Então o Lucas tá aí a 9 gols do Dagoberto, né? 9 gols, se fazer 10 gols, mais 10 na temporada, ele passa o Dagoberto e fica como 6º maior, que é muito provável então, né, de que o Lucas tem boas possibilidades de chegar até a 6ª posição, né, dos maiores artilheiros do São Paulo aí no século, né, visando que ele faça mais 10 gols, que eu acho que ele vai fazer, né? Então tá aí o Lucas cada vez entrando mais na história do São Paulo, com mais uma atuação impecável, curiosamente contra o Corinthians, que é o time que ele gosta muito aí de jogar, né? Como ele mesmo falou na coletiva, cara, um jogo histórico que vai guardar na memória dele pra sempre, né, cara? O primeiro gol do Oscar é um clássico, né? São Paulo quebrou a invencibilidade do Corinthians, que foi a segunda que o São Paulo já tinha quebrado na sequência de 10 vitórias do Corinthians, e o São Paulo tinha vencido já também por 3-1, né? Foi a segunda vez que isso aconteceu no século. Ele fazer 2 gols, o segundo gol é espetacular, né, cara? O jeito do gol. Assim,
O gol do Lucas é muito bonito, o terceiro é muito bonito. A construção da jogada é muito bonita, porque passa pelo Oscar, Luciano, Caleri e Lucas. Passa por todos os 4 da frente. E é um tipo de gol, né, rapaz, que a gente tá cada vez vendo menos, né? Por exemplo, qual foi o último gol que tu viu de um jogador, irmão, driblando 2, 3, costurando a defesa adversária e fazendo gol? É um tipo de gol cada vez mais raro. A gente tem cada vez jogadores que tem menos essa capacidade, menos essa característica. Hoje em dia o futebol está cada vez mais coletivo, mais engessado, né? O futebol antigamente aí, ele era mais individual, né? Você tinha mais jogadores que faziam esse tipo de gol. E isso vem meio que morrendo no futebol, né? No futebol brasileiro, então, pô, pelo amor de Deus, né? Então, é um tipo de gol que a gente não está acostumado a ver nos últimos tempos, porque o futebol vem mudando bastante, né? Bom, olha aí, rapaziada, matéria do UOL. A transmissão do clássico entre São Paulo e Corinthians, válido pela 4ª rodada do Paulistão 2025, colocou a Record na liderança média do período com bola rolando, entre 7h30 e 9h30 da noite, que foi o horário ali do jogo. O São Paulo venceu o Corinthians por 3-1 no Morumbi, em jogo marcado por 1 hora de atraso, devido às chuvas que caiu pouco antes do horário original marcado para 6h30 também. O jogo teve 1 hora aí de atraso. A Record conseguiu uma média de 15,2 pontos de audiência enquanto a bola rolou, sem considerar o pré-jogo estendido com a cobertura do estado do campo e das chuvas em São Paulo, tá, rapaziada? Isso aqui é muito interessante, né, cara? Então tá aí a Record batendo recorde aí, né, e né, superou, né, todo mundo aí na TV aberta no horário ali do jogo do São Paulo, né, que foi 7h30 a 9h30 da noite. A métrica bola rolando é a mesma usada nos demais jogos de futebol transmitido em emissoras como TV Globo e SBT. Bola rolando é quando o jogo começa, né? 7h30 a 9h30, né? Que foi o período literalmente ali do jogo, sem contar pré-jogo, né? Teve mais de 15 pontos aí de média, né? A Record, né, cara? E vencer a concorrência aí no horário ali do jogo. Isso aqui é interessante porque, né, além de ser um jogo muito grande, né, rapaziada? Esse jogo também teve transmissão do Wallplay, né, do nosso futebol, e teve transmissão da Casa TV, né, porque a Record é TV aberta, mas porque a TV é no YouTube, portanto no YouTube tu vê, né, é mais fácil você ver, né, o jogo, porque tu entra na internet ele é rapidinho de assistir. Então, se não tivesse transmissão, por exemplo, do YouTube, né, que é de fácil acesso, a audiência podia ser ainda maior, que seria maior, né, porque a transmissão não foi exclusiva aí da Record, então tá aí a Record batendo aí, né, uma ótima média aí de pontos, né? Teve uma ótima audiência no clássico aí de ontem contra a equipe do Corinthians, tá bom? O São Paulo venceu 5 dos últimos 6 majestosos, rapaziada. Os últimos 6 jogos aí, né, foram 5 vitórias do São Paulo e 1 empate. A última derrota do São Paulo pro Corinthians, rapaz, foi em 2023, que foi aquele jogo de ida, né, do São Paulo na Copa do Brasil. E assim, você vê, nos últimos 6 jogos a gente venceu 5 e perdeu 1, empatou 1 na verdade, né? A última derrota foi aquela da Copa do Brasil, que no final de tudo acaba nem valendo nada, porque era um jogo de ida e volta, e a gente venceu a volta, se classificou para a final. Então aquela derrota acabou que não teve uma consequência muito grande, né? Porque a gente se classificou, né? Tipo, quando você venceu o jogo, mas foi eliminado, né? E, cara, o São Paulo nos últimos anos vem tendo aí um número muito, muito bom aí contra o time do Corinthians. Sabe que o São Paulo, né, historicamente, tem aí, o Corinthians tem mais vitórias do São Paulo, né, em determinado momento teve até bem mais vitórias, que está se encurtando, porque o São Paulo vem vencendo mais o Corinthians, né, então, na história o Corinthians tem mais vitórias, mas vem mudando. Só que essa questão, né, que o São Paulo é freguês do Corinthians, cara, clássico, aí a gente pode colocar no geral, é vivido de momentos, né, cara? Por exemplo, o Lucas ontem deu uma entrevista, né, e ele falou, né, que, pô, o Lucas depois que voltou pro São Paulo agora, pô, ele fez 5 gols em 6 jogos, ganhou 5 jogos, né, números espetaculares contra o Corinthians desde que o Lucas voltou. Ele até brinca, ainda bem que eu tô indo bem agora contra o Corinthians, conseguindo vencer, porque na primeira passagem eu perdia muito, e é verdade, porque na época do Corinthians estava entrando ali na era do Tite, né, cara? Tava entrando na era do Tite ali. E aquele time do Tite, cara, ganhava muito do São Paulo, né? Até porque aquele período do Corinthians tinha um time melhor que o São Paulo. Então, né, por ser um clube mais organizado, tinha mais dinheiro, tinha time mais forte que naquele período, ganhou mais do São Paulo. Então, era até natural os caras terem ali, né, cara, vantagem, vencer mais jogos aí que o São Paulo. Só que, cara, clássico é assim, né? E agora o momento é de quem? É do São Paulo, né? O São Paulo vem aí, né, com números muito bons aí. Nos últimos 16 jogos, por exemplo, já que a gente tá falando de momento, né? 16 jogos,
Tá? Nos últimos 16, o São Paulo ganhou 8, teve 6 empates e só 2 vitórias do Corinthians, nos últimos 16 jogos. Né? E dessas 2 vitórias do Corinthians, uma acabou no valendo de nada, que foi aquela da Copa do Brasil, que a gente se classificou, né? Que a gente foi pra final. Né? Então o São Paulo vai ter números aí muito bons contra o Corinthians. É aquele negócio, clássico, cara, é feito de recorte, né? Porque muitos caras a gente fala, pô, que o time é freguês, parece que os caras ganham da gente todo dia, né? Toda hora, e não é assim, né, cara? Os clássicos, ele tem seus períodos, velho. O momento que o Corinthians foi muito melhor, né? E agora o São Paulo aí tá sobressaindo muito contra a equipe do Corinthians, e clássico é assim, cara. Clássico é assim, tá? Vamos avançando agora, rapaz, e vamos falar aí, né, da surpresa da notícia do dia hoje, que é a venda do William Gomes para o Porto, que tá dando o que falar aí pelo valor que o São Paulo vendeu o William Gomes. Tá a informação do Gabriel Sá. William Gomes é o novo reforço do Porto. O atacante formado nas categorias de base do São Paulo se despediu hoje pela manhã no CT da Barra Funda e viaja amanhã para Portugal. O negócio é 12 milhões de euros, tá? O São Paulo fica com 20% do direito de jogador. Então, né, se o William Gomes estourar lá, como a gente imagina que deve acontecer, São Paulo tem 20% de uma venda futura, tá? Mais a liberação antecipada do Wendel, tá? Então, 12 milhões de euros, São Paulo fica com 20% e o Porto vai liberar o Wendel. Então, o Wendel finalmente acabou a novela, ele já vai chegar no São Paulo agora, né? Chegaria a princípio no meio do ano, né? Que o São Paulo tinha feito ali um pré-contrato com ele, mas agora o William Gomes vem porque ele tá nesse pacote aí, né, envolvendo o William Gomes, né? Então tá aí 12 milhões de euros e evidentemente tá dando o que falar, porque o William Gomes, ele aí, né, cara, pelo menos até o ano passado, muitos tratavam ele como a maior joia do São Paulo nos últimos anos de Cotia, e eu concordo, né, pô, a gente tem jogadores bons, né, o Rian Francisco aí ainda, né, mas o Rian nem subiu ainda, só jogou um jogo no profissional. Tem o Ferreira, tem o Alves, mas, cara, né, se você for olhar o William Gomes, né, hoje, né, olhando hoje para os últimos anos, o William Gomes é o maior talento que o São Paulo tem aí e revelou nos últimos anos, e evidentemente está todo mundo reclamando que o maior talento nos últimos anos o São Paulo vendeu por 12 milhões de euros, né, e aí tu vai olhar aqui, ó, é que comparar com o Palmeiras é até complicado, porque o Palmeiras ele vive um momento financeiro muito melhor, né, cara, tem uma situação financeira bem melhor que o São Paulo. E o Palmeiras não precisa ficar vendendo jogador por merreca para fazer dinheiro, né? Porque eles não estão aí numa situação financeira ruim como o São Paulo tá. Mas, por exemplo, o Luiz Guilherme, tá? Que é bem mais ou menos, né? Jogou 27 jogos no Palmeiras, 0 gols, 0 assistências, foi vendido por 30 milhões de euros, né? Aí é o que eu falei, pô, Gabriel, mas é que a base do Palmeiras está mais valorizada que o São Paulo. Acabei de contextualizar isso, tudo bem, tudo bem. O Gabriel Carvalho no Inter jogou 26 jogos, fez 1 gol e deu 3 assistências. Foi vendido por 22 milhões de euros. E aí, qual é a explicação em relação ao Gabriel Carvalho? Comparado ao William Gomes. O William Gomes foi vendido por 12, o Gabriel Carvalho por 22. 10 milhões de euros a mais de diferença. E aí, o Wesley do Corinthians, que o William Gomes é melhor que o Wesley, né? Foi vendido por 20 milhões, não sei se agora foi de euros ou de dólares, né? Mas foi vendido por 20, muito mais que o William Gomes também. E o Corinthians, na situação financeira também, até pior que a do São Paulo, e o Corinthians também até demorou para vender o Wesley, né? Que tinha proposta, falou, não vou vender agora porque ele é talentoso e posso ganhar mais, e conseguiu vender ele por um valor muito maior que o William Gomes. Então, quando a gente vai comparar o Palmeiras, tem que ter esse contexto, né? Que o Palmeiras vive uma situação financeira melhor, não precisa vender jogador de qualquer jeito para fazer dinheiro, porque eles não precisam. Mas tem outros clubes também que tem situação financeira ruim, até pior que o São Paulo, né, com jogadores com qualidade inferior ao William Gomes, que foi vendido por valores superiores, né, como é o caso, por exemplo, que eu citei do Gabriel Carvalho e o próprio Wesley do Corinthians. Né, então, para mim não foi uma venda boa, fico muito triste com isso aqui, mas não me surpreende porque eu falei sobre a questão de venda no São Paulo, que acompanha eu que todo dia sabe, eu já tinha falado isso algumas vezes, que é o seguinte, aí foi sobre o Pablo Maia, né? Olha o jogadoraço que o Pablo Maia já foi convocado para a seleção, jogador que já é especulado, falado na Europa há muito tempo, já foi especulado em Newcastle, que o Arsenal estava de olho, jogador que em breve vai para a Europa, ainda mais pelo nível que ele voltou a jogar, né, no começo de ano e depois de uma lesão grave. E é triste saber que esses jogadores, cara, que são muito, muito bons, como é o caso do William Gomes, como é o caso do Pablo Maia, eles todos vão ser vendidos por preço de banana. O Pablo Maia vai ser vendido por um preço de banana também, não tem dúvida alguma disso, tá? Não tenha dúvida alguma disso, que ele vai ser vendido também por preço de banana. Aí que vem o contexto. Pro Porto ainda, né, velho? Mano, eu tava vendo aqui alguns torcedores de São Paulo comentando, o Porto fez um jogo dificílimo para liberar o Wendel pro São Paulo,
né, cara? Fizeram até sacanagem, né, do São Paulo pelas costas, porque os caras estavam negociando a venda do Wendel pro Fluminense, que eles aceitaram a proposta do Fluminense, né? Só não veio porque o Wendel bateu o pé de que iria jogar no São Paulo, porque esse tempo desse do Porto, o Wendel tava jogando pelo Fluminense agora. Depois os caras estavam querendo acusar o São Paulo aí de aliciar o Wendel, né, que desconfiamos que tem um pré-contrato ali antes do período permitido e querendo ir para a justiça, né, ir para a FIFA, né, processar o São Paulo, porque eles falaram que o Wendel tinha estado pré-contrato com o São Paulo antes do período ali que era permitido. Aí os caras fazem todo esse joguinho, né, cara, acusa o São Paulo de aliciamento, aí faz uma proposta de 12 milhões de euros, leva o William Gomes, aí sim libera o Wendel pro São Paulo, né, cara? Literalmente o Porto, irmão, pegou a diretoria do São Paulo, irmão, amarrou, guardou no bolso, levou pra casa. Fizeram os caras de gato e sapato de otário, né? Fizeram de otário. Mas é aquele negócio, né, rapaziada? Todo dia, né, um malandro e um otário sai de casa, né? E mais uma vez, o otário da história, né? Não vou nem falar a gente, né? Foi a diretoria do São Paulo que fizeram esse negócio. Depois de que tudo que o Porto fez, né? Tudo que o Porto fez, ainda venderam o jogador, né? Que tem um talento muito grande. Não começou bem um ano, não jogou bem contra o Botafogo, não jogou bem os outros jogos, mas o jogo tem muita qualidade, muita técnica, muita personalidade, e é um talento muito grande. Não tenho dúvida alguma que ele vai brilhar no Porto. E quando ele brilhar no Porto, todo mundo vai falar: caramba, 12 milhões de euros, isso é complicado. O Beraldo, por exemplo, foi vendido por 20 de euros, todo mundo, caramba, 20 euros, a maior venda de um zagueiro no Brasil para Europa. Aí depois todo mundo viu, né, que o valor era bem ok ou ruim. Com o William Gomes, irmão, isso é só questão de tempo, apesar que já tem boa parte do você também já criticando. Teve alguns que achou bom a venda, que não sei o que, né? Mas, enfim, acho bizarro e triste. Mas, enfim, o Paulo Maia vai ser vendido por Preste Banana. Se o Ferreira, o Alves e o Rian Francisco performarem no profissional e vão ser vendidos por Preste Banana. E isso é triste, né? É por essas e outras que eu penso, né, sempre na possibilidade de SAF. Eu falo, realmente, talvez SAF seja o melhor caminho, né? Porque é triste você ver o que acontece com o São Paulo, nas vendas do São Paulo. Literalmente triste. Segundo Alexander Vieira, tá? Como todos já sabem, o Dorival Júnior está de olho na possibilidade de convocar o Alisson para a seleção brasileira. A possível convocação seria para março, na próxima data FIFA, tá? Então, em março vai ter a primeira data FIFA do ano, né? Chato pra caramba. E a possibilidade é para essa convocação, né? Então, pode ser que em março o Alisson seja convocado. Meu parceiro aí, se inscreve no canal, deixa seu like, valeu, tamo junto e saudações tricolores.